bom. Tá bom. Então tá. Então, a partir de agora, nós vamos estar começando o nosso mini curso, né? E eu passo a palavra ao professor Josué, ele vai se apresentar e vai falar um pouco para nós. Bom dia a todos, né? Meu nome é Josué Lins, sou contador, sou branco, né? Tenho cabelos mais brancos ainda, né? Quase não tenho mais cabelos pretos. Estou aqui com uma camisa azul listrada e, inicialmente, gostaria realmente de agradecer o convite, participar, discutir esse tema que tenho certeza que para o seleto grupo aqui é um tema tão árido, né? Mas que realmente é o meu dia a dia. Confesso até que é mais fácil quando a gente fala para outros contadores, né? Que a gente já sabe que a gente fala, acho que todo mundo entende tudo, né? E aqui eu vou tentar exatamente falar numa linguagem que vocês entendam, mas gostaria que, de antemão, o que for falando e que não entendam, podem já ir parando e perguntando para a gente tentar aproveitar o melhor possível esse momento, né? Tivemos aí essas coisas, talvez esses encontros foram uma das coisas boas da pandemia, eu diria que esses encontros online, mas também acho que talvez para vocês seja uma boa fonte de futuros negócios, porque eu como professor e também os alunos, vai ter muita gente precisando de psicólogo nos próximos dias, quando acabar tudo isso, que eu já não vejo a hora de tudo voltar ao normal, voltar a ter sala de aula, ficar vendo gente, falar, as pessoas interagirem, né? Mas, enfim, são novos tempos, né? Então, pessoal, a ideia desses 20 minutos, eu não preparei nenhuma transparência para tentar ser o mais informal possível, tentar trazer questões, assim, falar sobre como é a atuação do psicólogo, que isso aí serve para qualquer profissional liberal, enquanto empresa, enquanto pessoa física, né? É muito comum a gente escutar, eita, diz que empresa é melhor. Não, diz pessoa física paga muito imposto. Será que isso é verdade? Então, eu diria que nem toda situação, acho que tem uma verdade absoluta. E do mesmo jeito, talvez um tratamento psicológico tenha uma sob medida para cada pessoa, essa questão empresarial também. Então, nós vamos ver aqui, ao final, vocês terem esse sentimento de que haverá situações que é melhor ser pessoa jurídica, haverá situações que é melhor ser pessoa física. E o que eu gostaria também, ao final, mostrar que, dependendo do tamanho que você chegar a ter, talvez ser as duas coisas é o que vai trazer mais benefício e é o que realmente a minha meta, ao final, chegar com essa mensagem, né? Então, a nível de empresa, pessoal, para falar das empresas, a gente tem que falar da tributação. Quais são os impostos, as formas de tributação das empresas? Basicamente, há 3 tipos. O primeiro, que é o lucro real, que é para grandes empresas. Eu não vejo, assim, uma empresa de psicologia que seja lucro real. Da área de saúde, um hospital é o lucro real. Uma clínica, dificilmente uma clínica vai ser tributada pelo lucro real. Como aqui acho que não deve ter alguma clínica com 300 psicólogos, de um tamanho assim muito grande, então imagino que o lucro real, para a realidade de vocês, basta saber que existe, porque vocês nunca vão estar se deparando. Então, resta as demais, que é o lucro presumido e o Simples Nacional, que a gente vê que de Simples só tem um nome, ele até é mais complexo que o lucro presumido, né? O que é que muda nesses 2 tipos? Também há uma ditado, no Simples é mais barato. Alguns segmentos, sim. O que a gente tem que sempre ver, que no caso, há 2 segmentos, que é contabilidade e advocacia, que realmente ficou num anexo muito privilegiado do Simples Nacional. E realmente uma empresa de contabilidade paga muito menos no Simples do que pelo presumido. O que é que houve para isso, para o contador ser privilegiado? Quando teve o lançamento daquele do MEI, do microempreendedor individual, os contadores foram obrigados a atender o MEI para abrir a empresa, o CNPJ, assessorar no primeiro ano. Em troca disso, ele ficou no anexo privilegiado. Se o MEI chegar na empresa de contabilidade e ele não for atendido, ele pode denunciar e ele é excluído desse sistema benéfico de tributação, né? Advogado, eu não sei qual foi o motivo, mas eles também estão. Eles são mais, talvez, articulados, né? Então, o que é que paga, sem entrar no detalhe
que uma empresa de psicologia do lucro presumido, ela paga 16,33% sobre o faturamento, e mais a parte previdenciária sobre a folha de pagamento. Isso, se tiver um faturamento de até R$ 62.500, o valor é esse. Eu imagino que os consultórios talvez tenha um empregado, dois, não sei. Aí você pode até me ajudar com uma realidade, a gente vai vendo. Então, é mais barato eu pagar os 16 e mais a folha de pagamento. O Simples Nacional, ele começa com quase 17%, vai aumentando. E há um detalhe que, para poder eu pagar menos, eu não pagar a parte previdenciária, que é em torno de 28% da folha, eu tenho que ter... O total da minha folha de pagamento tem que representar 28% da minha receita. Eu não sei se isso é a realidade, imagino que não. É no caso de consultório de psicologia. Então, ou seja, se eu trabalho sozinho, eu alugo uma sala e eu atendo, eu pago talvez um condomínio, eu não tenho uma folha de pagamento grande, talvez o lucro presumido vai ser o mais indicado. Se a folha de pagamento, eu faturo 50 mil, a minha folha 15 mil, logicamente que essa folha está falando dos empregados e do próprio prolabore de vocês, né? Então, assim, sendo assim bem simplório, seria isso. Você vai pagar em torno de 16,33% e mais aproximadamente 28% da folha. E se for pessoa física, que é aquele autônomo, como é que funciona a tributação do autônomo? O autônomo tem uma vantagem, que é a questão do livro caixa. Quando você é empregado de uma empresa, que a gente recebe o salário, né? Então a empresa desconta o imposto de renda da gente e repassa para a Receita Federal. A partir do momento que você vai trabalhar como autônomo, é como se você fosse a empresa. Se o autônomo recebe de outra pessoa física, ele precisa preencher o Carnê-Leão, que é um aplicativo da Receita, que inclusive houve mudança esse ano, que eu vou comentar depois. Nesse aplicativo, nesse livro, ele transcreve o livro caixa, que é receitas menos despesas, e sobre o que sobrar, ele vai lá para a tabela progressiva do imposto de renda, e ele vai pagar, pode ser isento, se for até R$2.000 aproximadamente, e vai para 7,5%, 15%, até chegar até 27,5% de imposto de renda. Então, resumindo, o lucro presumido e o simples, faturou, paga o percentual que você tiver enquadrado. Como autônomo, você vai fazer o livro caixa, se ganhar mais do que você gastar, e nesse livro caixa o que é que vai ter? Tudo que receber e tudo que pagar para a atividade. Então, você pode colocar o aluguel do consultório, a energia do consultório, a atendente que você tiver do consultório, telefone, tudo que tiver ligado. Então, essas despesas, elas são deduzidas da base de cálculo do seu imposto de renda, o que não acontece com a empresa, que a empresa só tem benefício se for lucro real. Então, juntando essas duas informações, que eu estou até tentando ser o mais simplório possível, o que é o ideal, pessoal? Se você ter as duas coisas, se você tem um consultório que tem uma despesa fixa mensal de R$5.000, se essas despesas ficam na pessoa física, o aluguel é você quem aluga, tudo é seu, então os primeiros 5.000, se você fizer o livro caixa, você não vai pagar nada. A partir daí, você começa a ter a sua empresa, a receita que vinha além desses 5.000, que seja a sua despesa fixa, né? Então, assim, você tem como ter o benefício do Carnê-Leão com a alíquota menor da pessoa jurídica, né? Já que se for tudo só pessoa jurídica, faturei 5.000, qualquer real que eu fature, eu já vou estar pagando. Todo mundo se enquadra nisso, não tem que ver também o tamanho, a gente não pode também ficar uma coisa muito complexa. Se eu estou começando agora, de repente, começar com pessoa física seria o ideal. Então, assim, em alguns médicos, aqui, isso, na verdade, esse planejamento foi até um médico aqui da cidade, quem eu conversando com ele, ele já fazia isso. Ele disse, olha, eu tenho toda a minha consulta particular, eu começo o mês faturando particular, dando recibo. Quando empata com minhas despesas, daí para frente é minha empresa. Logicamente, ele tem um faturamento muito grande, mas, sei lá, dava praticamente R$10.000 as despesas fixas dele.
Se ele colocasse tudo na empresa, pagaria esses R$ 1.600 aproximadamente, 1.700 sobre esses 10 mil, que ele economizava esses vezes 12. A gente está falando quase mais de 20, 30 mil reais que ele estava economizando em função de ter as duas. Então, eu só diria que isso seria realmente alguma coisa que eu queria que vocês ficassem, talvez não para a gente falar tudo aqui, mas para depois até no momento para discutir até ainda aqui, mas com o próprio contador, ver se realmente se aplica a cada um de vocês, né? Então, isso é a questão desse sistema, eu chamo de sistema híbrido. Ser empresa e ser pessoa física. Aí, para ser pessoa física, tem alguns detalhes que a gente precisa ver. A Receita Federal, se tem alguma coisa que eu acho que funciona bem no Brasil, eu acho que a cada ano que passa, eles estão mais sofisticados. Eu sempre converso com pessoas até de outros países lá sobre como é a Receita Federal em Portugal, na Itália, França, assim, e assim, a daqui funciona bem. E durante muito tempo, essa área médica, eles começaram a teve muito problema assim, de evasão fiscal, e já tem mais de 10, 15 anos que as empresas fazem uma declaração que é a DIMOB, uma DIMED, desculpe. O que é essa declaração? Que até há 20 anos atrás você ia fazer seu imposto de renda, indevidamente colocava, pega o CNPJ aí no hospital, colocava lá uma despesa médica qualquer. Se você não caísse na malha, dava certo. Hoje, desses 10, 15 anos para cá, isso dá errado. Se você fizer isso, já é a certeza que vai ser chamado, porque o hospital manda para a Receita uma declaração dizendo quanto recebeu de cada CPF. Então, isso aí não dá certo. Tinha ficado a questão dos profissionais liberais. Enquanto pessoa física que faz carnê-leão, esses aí estavam descobertos. Você pegava o médico recém-formado, aí dava 28 mil de recibos para a família, diminuía e ele não pagava nada, né? Então, o que é que a Receita começou a ver? Teve algumas operações até alguns anos atrás e a Receita, acho que o prontuário médico é inviolável. Então, a Receita começou a pegar esse pessoal com a parte previdenciária. Então, eu dei 28 mil de recibo, não estou pagando nada, mas e o INSS que eu teria que ter pago como profissional liberal? Então, tem isso daí. E para finalizar, tem uns 2014 para cá, e quem já fez o Carnê-Leão deve ver, até 2014, quando eu ia no psicólogo, no médico, no dentista, eu estava preocupado só com o CPF daquele profissional, para eu declarar que paguei a ele. Agora, vocês também têm que declarar que recebeu do seu paciente. E aí eu diria que fechou toda... Não tem mais como você fazer nada que dizer que paga, fingir que recebe, porque realmente isso é um problema, vai se cair na malha fina, né? Então, essa questão dessa preocupação com esse preenchimento correto do Carnê-Leão, que tem que ser feito mensalmente, e é uma prática comum até o profissional chegar no último dia da declaração, né, do ano seguinte com um monte de papel, isso aí realmente é um problema. Você tem que fazer todo mês essa sintonia. E o que era um aplicativo offline, que a Receita só tinha conhecimento no dia da declaração, agora ele é online. Então, ou seja, é mais um motivo para você ter esse cuidado, para estar preenchendo esse Carnê-Leão, que é lá no ECAC da Receita, e você não pode mais ser algo assim, meio assim, deixar para fazer tudo no último dia, que isso vai dar errado. Então, antes você ficava lá se escondendo, aparecia no final e ficava a depender de quem ia declarar ou não, mas agora a gente precisa realmente ter esse preenchimento mensal. Pessoal, se for tendo já alguma pergunta, Raiane, pode já ir parando. Certo. Melina colocou aqui o Carnê-Leão disponível, né, Melina? Na plataforma, acho que para eles darem uma olhada. Ciro, você quer falar, Ciro? Quer abrir seu microfone? Olá, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Perdoe não abrir a câmera, porque onde eu não estou num lugar favorável para me expor. Perdoem. Ok. Mas, de forma objetiva, entre os colegas, conversando abertamente sobre corrupção, tributação, eu percebo, eu queria, né, a opinião a respeito de vocês. Afinal de contas, a gente, como autônomo, quais são as obrigações legais em relação ao cumprimento do ISS municipal?
Eu queria de forma breve, objetiva, que fosse explicado isso. Muitos psicólogos desconhecem. Obrigado. Certo. Ok. O ISS é o seguinte, a princípio você precisa estar cadastrado na prefeitura como autônomo. Eu até tentei entrar para pegar o valor atualizado lá na prefeitura, pelo que está lá, o autônomo, você pode optar por pagar um valor fixo, e se você não tiver, pronto, eu tenho uma empresa, vou contratar um autônomo, você vai fazer um trabalho esporádico. Se você comprova que você está registrado na prefeitura, você vai fazer R$10.000. Então, se você está registrado como autônomo, eu não desconto 5% seu de ISS. Só vou descontar o imposto de renda. Mas se você não é inscrito, eu vou ter que descontar os R$500, 5%. Então, isso é uma das questões que você paga aqui hoje por ano, está em torno de R$ 1.354,58. Eu não consegui confirmar, mas acho que isso é pago trimestralmente, ou seja, é como se fosse R$100 e pouco por mês, é isso? Pronto. Então, assim, você paga R$100 e pouco por mês, então uns 300 e poucos por trimestre. Se você fatura 50 mil por mês como autônomo, você não vai pagar mais ISS. E vai ter mais também, acho que uma licença anual que a prefeitura cobra como se fosse o alvará da pessoa física. Então, isso realmente é obrigação. Além dessa obrigação do ISS, que se você não tiver cadastrado, a prefeitura, se você prestar para a pessoa jurídica, com certeza eles vão cobrar, porque se eles não cobrar, depois a prefeitura vai cobrar deles. Tem também a questão previdenciária. E a questão previdenciária tem várias formas aí de você recolher. Mas, basicamente, você deve escolher se você quer se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Se você recolher somente sobre um salário mínimo, tem um código lá que também não tem aqui decorado, mas depois qualquer coisa a gente pode depois, telefonar da Rayane, eu posso passar. Eu só quero pagar sobre um salário mínimo, porque eu não vou dar dinheiro para a Previdência, eu até acho que a Previdência é um seguro, né? Feito um seguro de carro. Né? Eu passei 20 anos, nunca bati meu carro, mas no dia que bate a gente perde o carro. Então acho que o INSS é interessante a gente pensar que no instante a gente fica velho. Então, se você quer se aposentar por tempo de contribuição, você vai pagar sobre um percentual sobre o seu faturamento, limitado aos R$6.000 e poucos, que é o teto da Previdência. Se eu quero me aposentar com 65, 70, a regra que tiver daqui para a gente chegar ao tempo, você pode pagar sobre um salário mínimo, que acho que é pouco mais de R$100, você tem um percentualzinho lá bem... Então, eu diria que tudo vai depender até da estratégia, né? Tem pessoas que até que são investidores, que só quer se aposentar, está aplicando na bolsa, está isso, mas eu diria que a aposentadoria, de uma hora para outra, a gente não está sujeito a algum acidente. Se eu já estou recolhendo no teto, eu vou ter um seguro, já mesmo com uma idade nova, mas que eu já tenho o meu INSS garantido. Então, acho que é interessante a gente pensar nessa questão previdenciária e o autônomo, diferentemente da empresa, você que é o responsável por pagar. Se você não paga, a Receita, ela tem isso, tem uns 2 anos atrás, saiu uma reportagem que a Receita está de olho nos autônomos. Foi quase 70 mil pessoas notificadas, fez o Carnê-Leão e não resolveu a Previdência. Fala, Rayane. Então, assim, essa questão previdenciária, a Receita, de fato, ela está bem em cima. E se eu não pago nem se eu pago sobre um salário mínimo e ganho 100 mil por mês como autônomo, eu estou quites. Eu vou ter a questão que eu não vou estar resguardado. Se eu ficar inválido, eu só vou ter aquele valor pequeno. Mas eu não vou ser autuado pela Receita. E o que foi essa operação que houve sobre os autônomos? Na hora que você faz o Carnê-Leão, e é também um outro erro que é muito comum acontecer. Imagine que eu apurei meu livro caixa, vamos esquecer, o INSS só fala de imposto de renda. Eu tenho que pagar R$1.000 por mês de imposto de renda. E por um motivo qualquer, eu não mandei para o meu contador, eu não fiz nada. Chegou na declaração, eu apurei e paguei os 12 mil. A Receita, ela não pode lhe cobrar o imposto de renda porque você já pagou. Na declaração de ajuste anual já está pago. Mas o que é que ela vai lhe cobrar? A obrigação do profissional liberal é pagar o imposto de renda no final do mês seguinte. A partir do momento que eu não pago, eu sou sujeito a uma multa isolada, ou seja, se eu tenho que pagar R$1.000 todo mês,
eu vou pagar R$500, que é 50% do imposto que eu deveria ter pago e não paguei. Então, nessa operação que teve aí dos autônomos, foi exatamente isso aí, INSS não recolhido e multa isolada por ter pago apenas na declaração, ou seja, tem que haver, ou seja, o autônomo é uma empresa. Vocês podem fazer sozinho, sem a ajuda do contador, mas é prudente, talvez, ter o profissional para fazer. A gente até, enquanto contador, às vezes a gente é psicólogo, né? Quando escuta tanta história, quando chega com os problemas, mas, assim, a gente não faz atendimento como vocês. E, assim, o contador, assim, às vezes tem detalhes que a gente não atenta e que realmente é fundamental. Então, eu diria que isso aí do Carnê-Leão, atentar para a Previdência, escolham qual é o tipo que quer, se pagar, sobretudo, limitado aos 6 mil, que dá uns R$1.000 e poucos por mês que você pagaria, ou sobre um salário mínimo, e pagar no mês subsequente. Eu diria que isso é o que precisa ter. E o que é que pode deduzir? Tudo que tiver ligado à atividade. Então, assim, eu posso deduzir o aluguel da minha casa? Não. Eu tenho um consultório que é dentro da minha Kombi. Comprei a Kombi, deduz não, mas a gasolina da Kombi, a manutenção da Kombi, isso aí tudo vai estar. Mas troquei o motor da Kombi, aí não pode. Então, sempre a questão, sempre na dúvida, do bom senso, que você usar, que você não vai ter problema com a receita. Né? Então, eu diria que, assim, sempre ficar na imagem essa questão do trabalhar de forma dupla, nem sempre a empresa se aplica, você não vai abrir, se me formei hoje, será que vale a pena eu já abrir hoje a empresa? Não adianta, assim, eu já teve negócios que deram errado. Na época, no meu primeiro escritório que eu montei, eu vendi um apartamento que eu tinha e comprei uma casa para um escritório. Na época, eu tinha uma casa grande e um escritório pequeno. Então, assim, às vezes a gente pensa grande, tem que combinar, então é bom, às vezes, um crescimento aos poucos. Então, se já estou tendo um bom faturamento como pessoa física, eu posso começar a pensar na jurídica. Mas, às vezes, começar a pensar alto, às vezes a gente tem a queda maior. E é bom haver sempre com os pés no chão, fazendo conta. Nessa pandemia, a grande maioria das empresas que quebraram, até o shopping foi um caso crítico, tem a questão dos custos fixos, né? Até, se eu não vender nada, o que é que eu tenho que pagar? Imagina uma loja de shopping sem vender nada e ter que pagar o condomínio e aluguel. Então, muitas não suportaram. E isso é difícil você ter dinheiro suficiente para manter. Então, se a gente consegue realmente fazer uma coisa com um custo baixo, pequeno, você pode ir crescendo assim aos poucos e realmente depois tudo é consequência. Então, sempre ver qual é o meu tamanho, né? Saber onde quer chegar, mas saber também como é a realidade. Já deu os 20 minutos, Rayana? Já deu, professor, já deu sim. Tem uma questão aqui de Mainá. Mainá, você quer perguntar? Você quer abrir seu microfone? Tudo bem, só que está ventando bastante. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte, se o profissional ele trabalha só em casa, ele consegue deduzir alguma parcela da energia, ou da eletricidade, ou da água, enfim, como é que fica essa situação? Tem alguma porcentagem? E aí, se tem uma porcentagem, como é que ele consegue comprovar essa operação? Olha, eu acho que tem no Carnê-Leão, eu posso depois pegar as perguntas e respostas, existe, quando você usa a sua casa, um percentual que é aceito. Sempre é interessante a gente pegar as coisas mais objetivas, para não ficar, às vezes, na cabeça de um fiscal. Mas que, sei lá, eu moro na casa. Se você partir sua casa assim, for uma casa alugada, você tiver 2 contratos de locação, eu aluguei uma sala comercial, isso é totalmente dedutível, isso só funciona o seu consultório. Na sua casa, sempre eu diria que, na dúvida, o bom senso, se você acreditar que aquilo ali é o que você está usando, tem grande chance de dar certo, mas que certamente pode ser contestado. Mas, geralmente, eu acho que é 1/5 de alguns gastos que podem ser aceitos, mas que não é bom você ir muito aceito, que às vezes a gente pega cada coisa e você tem que combinar para, se nunca cair na malha, não tem problema. E essa questão, até falando um pouco de malha fiscal, a Receita, ela tem, assim, evoluído bastante.
Até semana passada eu tive uma situação que eu precisei de atendimento presencial. O presencial não é bom, mas o online está muito bom. Por e-mail, pelo ECAC. Então, assim, se você chega lá para fazer uma pergunta, então, quando você tem um caso como esse que se contesta, não é bom. Então, agora também eles dão todas as ferramentas para você acompanhar e saber se deu certo ou não. Você cair na malha, o que é que eu faço? Está inconsciência nas despesas médicas. Se eu tenho a documentação, eu mando por e-mail lá, um e-mail que eles têm lá, ou pelo ECAC, chega a estar com 24 horas, eles estão resolvendo. Agora, se eu não tenho, é melhor a gente fazer. E se eu tenho a dúvida que a minha casa eu uso só para moradia, não atendo em casa, talvez seja prudente não colocar. Mais alguma pergunta, Riana? Não. Muito obrigada, professor. Agora eu vou passar a palavra para... Alguém levantou a mão. Jonatas. Vamos lá, Jonatas. Oi, ainda bom dia a todos e a Bom todas. dia. Falando ainda sobre essa questão do professor aí, eu levantei aqui a mão até um pouquinho antes, mas acabou dando um atraso. Sobre a questão da emissão de notas fiscais, né, para a prestação de serviços. A gente sabe que tem empresas que pedem os nossos serviços e, como pessoa física, deve estar cadastrado na prefeitura para emitir essa nota fiscal. Ok. E aí a gente tem um processo, né, que ainda é bastante burocrático, mesmo sendo uma questão necessária, mas para nós psicólogos e principalmente aqueles que estão começando como eu, ainda se encontra com muitas dúvidas com relação a isso, né? Emissão de nota fiscal, o trabalho de prestação de serviço nesse sentido e também aquela emissão de nota para quem é pessoa física. Ou seja, o cliente que vem e ele vai colocar na receita dele isso e ele pede isso do psicólogo, né? Então, cada prefeitura tem isso, Ciro, tem a emissão de nota fiscal avulsa, confere. Mas tem muita gente que não conhece ainda esse caminho, não sabe como fazer isso e não sabe ainda como colocar isso na sua própria receita. Eu só queria que esclarecesse um pouquinho sobre isso, porque também é uma questão que envolve outras questões como planos de saúde, enfim. Tá bom? Não, foi muito boa a tua pergunta. Essa questão de nota fiscal de pessoa física, muitas vezes até o próprio desconhecimento das empresas. Existe, assim, uma falsa impressão para a empresa que paga, de que quando pede a nota fiscal, ela está pagando a uma empresa. Só que continua sendo paga uma pessoa física. E mesmo que você emita uma nota avulsa e a empresa esteja pagando, ela continua pagando a você, pessoa física, e teria que recolher a parte previdenciária da empresa também. Quando a empresa paga a pessoa física, ela recolhe 20% de previdência. Então, ou seja, se ela paga com um recibo e sobre aquele recibo ela retém o ISS, é a mesma coisa que você vai na prefeitura, você paga antecipadamente o ISS, ou seja, o efeito é o mesmo. Então, você vai muito disso aí, ou seja, o recibo, na minha opinião, é a mesma coisa. Então, se eu sou de Natal, aí eu vou para Parnamirim, aí eu sou inscrito aqui em Natal, então, mas se eu estou prestando serviço em Parnamirim, então eu vou ter que, o ISS vai ter que ir para lá, mas eu sou autônomo aqui em Natal, então até vai ser justo que aqueles 5% fiquem. Então, se a empresa de Parnamirim desconta e repassa para a prefeitura, equivale a essa nota. Agora, sim, vocês estão tendo muita dificuldade em convencer quem paga, porque a pessoa, não, tem que ter a nota e pronto, aí às vezes é melhor a gente receber o dinheiro, fazer o que eles querem, mas que essa nota equivale. E para vocês, a nível fiscal, entra no Carnê-Leão essa nota? Não. O Carnê-Leão é somente quando você recebe de pessoa física. Quando a empresa paga, você não precisa daquele recebimento, você não vai colocar no Carnê-Leão, vai colocar na declaração no ano seguinte. Porque, digamos que se o valor for acima de pouco mais de R$2.000, ela já vai descontar o seu imposto de renda. E você vai declarar no ano seguinte, vai compensar ou pagar a diferença. Então, assim, de nota é isso. Qual é o objetivo? Que o ISS caia no município que você está atendendo. Então, talvez, assim, a prefeitura goste porque ela já garante a parte dela.
mas a empresa que paga tem a obrigação de descontar caso você não seja autônomo naquele município. Não sei se ficou claro, Jonathan. Certinho, obrigado. Professor Ciro tem outra questão. Você quer falar, Ciro? Não, na verdade, enquanto o Jonas estava falando, eu fui sendo contemplado já. Eu acho que é exatamente isso. Só o professor ratificar para a gente a importância de os psicólogos, quando autônomos, de fato estarem cadastrados na Secretaria Municipal de Tributação, na SEMUT. Certo. Basicamente é isso. Assim, lá você, uma vez cadastrado, você vai pagar um ISS fixo. Então, assim, se você paga fixo, principalmente se você contar aqui esses R$ 1.354,58 por ano. Então, vê só, 1.354,58 dividido por 5, eles estimam que você vai ganhar aproximadamente R$ 28.091 por ano. O que é que vai acontecer? Se você ganhar 50 mil, você pagaria 2.500, se você não fosse autônomo. Enquanto que se você está pagando fixo, só vai pagar sobre esses 28 mil, que a prefeitura estima e te cobra, né? Então, assim, e se eu não faturar isso tudo? Talvez seja até melhor eu ir recolhendo à medida que for recebendo, deixar descontar, certo? Mas que a nível previdenciário é para ser descontado do mesmo jeito, a não ser que você também pague seu INSS. Aí vocês, olha, eu já pago o INSS autônomo, não desconto meu INSS. Se você não paga autônomo o INSS nem o ISS, deveria realmente ter retenção dos dois. Naquele mesmo dia. Regina está com alguma dúvida? Regina, você está com seu som ligado, seu microfone. Regina Coelho. E ainda continua, não? Bem, sigamos. Rayane, eu acho que se você quiser como anfitrião, você pode fechar o microfone dela. Sou eu que estou tentando fechar, mas o dela está como então, bloqueado. Eu não consigo desativar o dela, não sei por quê. Até eu permaneço aqui assim à disposição, se quiser passar para os demais palestrantes, eu continuaria aqui, se for tendo alguma dúvida, pode ir falando que a gente está participar. Eu só antemão já agradeço. Muito obrigada, nós que agradecemos. Vamos lá, Doriana. Ligar meu microfone, estão me escutando direitinho, vou me descrever, né? Então, eu sou uma mulher preta, de cabelo liso, na altura dos ombros, estou vestida com uma blusa de fundo preto, com os arabescos vermelhos de cetim. Atrás de mim tem um painel com adornos e alguns livros, ok? Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Amei ser após Josué Lins, porque eu disse assim, daqui a pouco eu não me lembro de nada. Eu já não me lembro de nada, né? Não é daqui a pouco. Mas, assim, é muito interessante tudo que você falou, porque eu tenho uma empresa, né? A minha empresa se chama Dialogos, e ela nasceu há apenas 9 anos, mas ela existe em mim há 30 anos, porque eu sou psicóloga há 30 anos. E como o professor mesmo falou, eu vim devagarinho, né? Então, sempre comecei com colegas, né? Dividindo custos, numa sala, depois numa casa, e assim se passaram os anos, né? Essas parcerias, sempre pagando meu imposto, né? Pessoa física, imposto de renda pessoa física, ISS, alvará de prefeitura, todas essas coisas. E aí, como é que a minha empresa surgiu? Né? Foi também uma demanda muito espontânea. Em 2012, conversando com minha contadora, que eu tenho uma generosidade desse universo comigo, porque a minha contadora hoje, a minha assessoria, eu não digo que ela é minha contadora, ela me assessora em tudo. Né? Então, a minha assessoria contábil, ela, antes de formar contadora, ela tinha tido a experiência de ser secretária de uma clínica de psicologia.
Então, ela entendia de psicologia, entendeu, professor? Que você ficou assim, eu não sei muito bem que ambiente é esse que eu estou, enfim, eu me sinto muito privilegiada por isso, porque de psicologia ela entende tudo, né? Então, uma das coisas que ela me disse, por exemplo, que a gente trabalha com ludoterapia, os brinquedos que eu compro para minha sala de ludoterapia eram deduzidos, né, do meu imposto de renda, tudo com uma borracha, um lápis, um brinquedinho. Então, assim, eu confio, desde lá, então, desde 30 anos que ela me assessora, e enfim. E aí, quando começou em 2012, eu comecei a fazer, depois de uns 15 anos de formado, comecei a fazer cursos livres dentro da minha própria clínica, né? Eu tinha uma certa experiência já, e a abordagem que eu trabalhava não era tão conhecida, que é a gestalterapia, e aí a demanda dos alunos foram, professora, mas dá um curso sobre isso, vamos fazer aquilo, e eu comecei a dar cursos, né, e assim, eram horas extras, os meus horários de atendimento, tinham custos e tinham valores que eu arrecadava, e aí ela chegou para mim e disse, Dona, acho que está na hora de você abrir uma empresa, porque você está gastando muito com recibos pessoas físicas, né, para esse tipo de serviço que você está ofertando, que são os cursos. Porque acho que tem uma alíquota diferenciada, né? Assim, eu tenho uma alíquota para serviços e atividades de clínica psicológica, né? Que eu dou um recibo com uma certa alíquota, e para serviços de cursos, de palestras, de workshops, que sejam extras, mas tem a ver com a educação, com alguns cursos nesse sentido. É menor. É menor, né? E aí ela disse, eu acho que seria interessante você abrir sua empresa agora, e então eu tenho uma empresa híbrida, né? Aprendi isso, achei bonito. Eu tenho uma empresa híbrida, que quem valoriza, assim, quem faz esse equilíbrio entre o que o seu médico ali fez, não chego nem perto, viu, do que o médico dele fez, não, mas enfim, a minha contadora, ela sempre chega e diz assim, não, isso aqui você declara como pessoa física, isso aqui você manda nota fiscal como pessoa jurídica, e eu me sinto muito confortável e muito contemplada, né, com o serviço dessa assessoria. E essa empresa surgiu dessa demanda. Não só dessa demanda, mas aí começou, enfim, quando a gente abre um campo, né, abre-se outros campos. Então, eu comecei a dar esses cursos que eram livres, né, da pessoa física da Oriana Setúbal, psicóloga, e então passou a ser cursos de uma pessoa jurídica, agora sim, né, com CNPJ, com CRP, pessoa jurídica, que é importante a gente falar isso, né, eu pago não só 2 impostos de renda, como, né, ela, até então a gente está optando, eu já tive lucro presumido, agora a gente está optando pelo simples, ela já me falou essa semana que talvez a gente mude, então, assim, essa preocupação não é minha, porque eu acho cada macaco, realmente eu não entendo, desde o meu primeiro ano, quando eu fui fazer meu primeiro imposto de renda, que era inclusive isenta, né, porque a gente não ganhava quase nada, mas era obrigado a fazer, mesmo com isenção. Eu sempre achei interessante ter uma profissional que me acolhesse nesse sentido, porque eu realmente não entendo. O professor falou, esses termos que ele usou me é muito familiar de ouvir, mas não é familiar de entender, não. Não estou dizendo que eu entendo, não. Então, essa história de lucros, reserva técnica, capital de giro, produtos, captação de cliente, faturamento, livro, meu amigo, isso é muito difícil, principalmente porque a minha empresa, ela surgiu como uma empresa de possibilidades, né? Eu nunca vi a minha empresa como uma empresa de lucratividade, mas eu vi minha empresa como uma empresa de possibilidades, no sentido de que eu possibilitaria ter alunos que pudessem ser agentes transformadores, né? E além de formar esses agentes transformadores, eu não estaria onerando tanto, né, os meus valores enquanto pessoa física. Então, se você fala assim, a sua empresa dá lucro, eu tive que ressignificar essa ideia de ter uma empresa, inclusive, né? Porque para mim empresa era, empresa, lucro, faturamento, dinheiro, quanto é que eu vou ganhar em cima das pessoas? Não quero isso para mim, não. Afinal de contas, eu tenho uma empresa de serviço, eu sou psicóloga, tenho empresa de serviço, eu não tenho produtos, né, para serem vendidos. Então, ontem eu estava assistindo o Manuel de Barros, aí eu tive que humanizar as coisas, né, porque às vezes ele humaniza as coisas e coisifica o homem. Então, eu tive que humanizar a minha ideia do que seria uma empresa, para eu poder estar na minha empresa confortável, né, com o que eu faço, com os valores que eu prego, com a missão que eu tenho,
com a ideia que eu proponho, e assim, crescendo para mim, a minha empresa crescer significa dizer que eu hoje tenho a minha clínica psicológica, onde eu sou profissional, autônoma, assim, psicóloga clínica, psicoterapeuta. Eu tenho, por força da empresa, um espaço de formação, né, onde eu consigo fazer meus cursos, minhas capacitações profissionais, os meus workshops, as minhas palestras, e consigo, o que é mais importante, fazer parcerias. Porque às vezes eu queria fazer parceria em uma empresa, só queria fazer uma parceria com outra empresa, não queria fazer parceria com um profissional autônomo, né? E uma das conquistas que eu tive agora, em 2018, antes da pandemia, era uma ideia que eu tinha de fazer um projeto social. Que o que seria isso? Eu teria alunos estagiários dentro da minha empresa, eu faço cursos, esses cursos eu ia oferecer estágios para que os alunos começassem a ter práticas clínicas, né? Porque, assim, é uma coisa interessante essa questão do estagiário na clínica de psicologia, porque até então o que eu ouvi era que existiam estagiários em psicologia. Eu disse, o que é que você faz lá? Eu atendo e marco consulta. Eu disse, como? Estagiário de psicologia, que é secretário, que é atendente, isso para mim é desvio de função, entendeu? Atualmente a lei do estagiário não permite mais, mas antes, quando eu abri, existia muito isso. Colegas que davam oportunidades para alunos estagiários de psicologia, mas eles desenvolviam a atividade de estagiário de recepção. Eu disse a mim, não, no dia que eu tiver um estagiário de psicologia na minha empresa, eles vão exercer atividades de psicólogos, né? Eles vão atender, eles vão fazer plantão psicológico, eles vão fazer aplicação de testes, eles vão fazer o que o psicólogo faz, porque é assim que tem que ser. Antes da lei do estagiário, eu já pensava assim. E só em 2018 foi que eu consegui fazer uma parceria com uma universidade. Eu tenho parceria com duas universidades privadas e uma universidade pública. E em 2018 nós conseguimos que os estagiários dessas universidades que quisessem, fizessem o estágio obrigatório, parte do estágio obrigatório, dentro da Diálogos, o que significava que eu não teria a obrigatoriedade de dar bolsa auxílio, o que onerava também a minha empresa, né? Assim, em termos de custo, porque a gente, como projeto social, a ideia é cobrar um valor abaixo, bem abaixo do mercado, para que eles tivessem a experiência como psicólogo, e nós tivéssemos a expansão de uma demanda de pessoas que nos ligam constantemente, antes da pandemia, né? Ligavam constantemente atrás de atendimento psicológico e sem condições financeiras para arcar com o custo desse acompanhamento. Então, esse movimento orgânico acontece a partir da demanda da prática, quando a gente está aqui, gente, como é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Tem tantos alunos querendo trabalhar, tem tantas pessoas querendo ser atendidas, não é possível que eu não possa fazer nada com isso. E aí a gente teve essa ideia de abrir esse projeto, fizemos essas parcerias com essas universidades, foi maravilhoso. De outubro de 2018 a outubro de 2019, nós conseguimos atender os atendimentos da clínica, mais de 80 pessoas, o que para a psicologia é muito bom, né? Então, assim, foram 80 pessoas em um ano que não teria a menor possibilidade de uma escuta, que não teria a menor possibilidade de acolhimento de seu sofrimento, porque não teriam condições para, né? Então, a minha empresa, ela tem esse olhar, né? De tentar expandir e de tentar fazer com que as pessoas que fazem, que chegam aqui, os colaboradores, os alunos, enfim, eles possam se beneficiar, né, tanto como profissional, capacitar como profissional, como atender uma demanda que na clínica privada é muito difícil. Por tudo isso que o professor José falou aí, de tantos custos que a gente tem, de tantos impostos que a gente tem que pagar, de tantas coisinhas, né? Até a própria declaração, o CAMED, CEMED, essa declaração aí que a gente tem que fazer agora com a Receita Federal, é bem complicado essas coisas. Então, ela surgiu nesse sentido, né? A questão de reserva técnica, é meio esquizofrênico para mim dizer assim, bom, eu sou a Diálogos e a Diálogos sou eu, mas eu não sou, né? Ela é uma entidade e eu sou outra pessoa. Então, essa questão do híbrido também tem que ficar muito, muito tranquilo que quem me ajuda é minha assessoria técnica especializada de contabilidade, né? Porque eu não daria conta disso. Uma outra coisa que foi necessário fazer para a minha empresa foi ter uma assessoria jurídica também, né? Porque como eu faço parcerias e precisa-se de contratos,
né? Eu faço o contrato com a universidade privada para fazer, por exemplo, esses estágios obrigatórios. Então, a gente tem que ter um contrato. Eu não sou advogada, eu não sei quais são o que eu tenho que seguir. Então, eu tenho uma assessoria jurídica também, que me ajuda nesses contratos, que me fala do que é possível, do que não é possível, do que é saudável, né, do que não é saudável, né, sempre nessa ideia do professor Josué, devagar, né, nada dando um passo maior do que a perna, não é assim que funciona. Mas, quando eu abri a minha empresa, nos meus, como é que chama? No objeto social, né, da minha empresa, quando eu conversei com a minha contadora, ela, né, como trabalhou na clínica de psicologia, então o objeto social da minha empresa é o seguinte: eu tenho atividade de psicologia e psicanálise, porque, né, alguns psicanalistas não são psicólogos, então ele poderia atender, eu poderia, por exemplo, sublocar salas para psicanalistas, atividade de fonoaudiologia, atividade de terapia ocupacional, atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Então, na minha empresa, eu posso ter outros profissionais, como nutricionistas, psiquiatras, né? Outros profissionais liberais que podem sublocar salas na minha empresa. Atividade de centro de assistência psicossocial, e aqui entra o meu projeto social, que a gente tem a ideia de expandir, e nós iríamos começar a expandir em 2020, né, com grupos temáticos de outras demandas sociais, né, como grupos de pessoas pretas, grupos de LGBT, grupos de outras coisas, mas a pandemia, a gente teve que suspender, porque como os estagiários, eu sou uma empresa privada, os meus estagiários, ele não poderia atender online, porque só pode atender online pessoas, estagiários que são da instituição de educação, se eu não me engano tem isso, sim. E foi agora que foi aprovado, né, antes do início da pandemia nem poderia, pela causa aí do EPSI, enfim. Eu tenho atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana e atividade de curso de aperfeiçoamento profissional. Então, isso é tão importante que quando você vai abrir sua empresa, você tem que definir qual é o público que você vai atender, porque você pode incorrer no erro de fazer, por exemplo, um curso livre e a sua empresa não está liberada para fazer isso. Você pode fazer enquanto pessoa física, mas enquanto pessoa jurídica você não poderia fazer, entendeu? Doriana, Renato gostaria de fazer mas infelizmente, faça, Renato, cadê você? Gente, esse negócio dessa janelinha me deixa doida. Não mais doida do que a contabilidade, mas tudo bem. Diga aí, Renato Freitas. Oi. Bom dia, Oi, gente. bom dia. Bom dia. É que o Josué estava falando dessa história, né, todos esses protocolos, né, todas essas coisas que a gente, né, deve fazer para poder ficar de uma forma legal, né, não infringir nenhuma lei e tudo. E aí, eu sou estudante de psicologia, né, vou me descrever um pouco, né, sou branco, né, barba, cabelo curto, né, atrás tem uma parede branca, camisa azul e tudo, me chamo Renato, e eu estou estudando, né, psicologia e pretendo, quando terminar, né, colocar uma clínica, né, aqui na minha casa, né, sem pagar aluguel, né, e tal. E aí eu fico pensando assim, você estava falando sobre alguns pontos que são importantes, né, para quem deseja ser autônomo, né, ou seja, né, fazer isso de uma forma simples, né, não é uma empresa grande, é uma coisa simples. E aí foi falado, por exemplo, né, esse imposto, o ISS, né, o Carnê-Leão, né, você falou sobre isso. E aí eu fiquei pensando, né, o que será que tem mais, assim, que é importante, né, para quem deseja ser autônomo, né, e até para que eu possa estudar e entender melhor até esses termos, o que significa, né, o que está por trás dessas palavras. E aí, só que às vezes eu não tenho conhecimento nem dos termos, nem das palavras, né, desses pontos que são importantes, mas que a gente não tem, assim, uma educação financeira, né. Sim. Então, eu gostaria de perguntar, né, quais são, assim, uma pessoa que quero, quando terminar, colocar uma clínica aqui na minha casa, né, o que eu preciso ter em mente para que eu possa, de fato, colocar essa clínica, né, de uma forma legal e tudo. Era isso. É para mim ou para o Josué?
Eu acho que o Josué estava falando, né, sobre essa questão da contabilidade. Talvez Sim. ele, não sei, mas se você também puder, né, você estava falando alguns pontos que eu achei interessante. Então, para quem achar confortável... Eu acho que o Josué pode lhe dar uma clarificação em termos de impostos que você tem que pagar e tudo. Eu falo da minha experiência, entendeu? Quando eu comecei, como eu disse no início, dividindo custos com amigas, dividindo sala, e eu pagava realmente o ISS de Natal, que eu trabalhava aqui, eu pagava ISS no imposto pessoa física, imposto de renda pessoa física, e o CRP, pessoa física também, né? E aí, e o Carnê-Leão, né, que a gente fazia todos os anos. Durante 20 anos foi assim, né? Sempre dessa forma, sempre como autônoma, mas sempre com a minha assessoria contábil, porque... Bem, se me permite, só para, bem rapidinho, eu aconselharia todo mundo, independente, existe um curso no Sebrae. Existe, vamos falar? Eu nunca consegui fazer. O Empretec. Sim. E esse curso não é só para quem vai montar a empresa. É para, acho que qualquer pessoa pode empreender, certo? E seja como empregado, como profissional liberal. Esse curso eu fiz, ele era 9 dias. Hoje parece reduzido para 5. E você vai aprender uma série de questões lá. Uma das coisas lá é Empretec. É Empretec, eu não sei... Empretec. São 5 dias, o que é que as pessoas de sucesso têm em comum? O que é que o Silvio Santos, o que o Antônio Hermílio de Moraes tem, que os empresários do Nevaldo Rocha aí, que eles têm em comum? O empreendedorismo, acho que é um comportamento, você talvez não aprenda, mas você pode ser treinado. Então, assim, uma das coisas que você trabalha lá é a questão de meta. Então, eu vi que a colega já está há 30 anos no mercado, só tem 8 anos, 9 anos a empresa. Então, certamente, ela foi crescendo e eu vi claramente as suas metas, seus objetivos, a sua orientação. Tem estagiário, tem esse projeto social, mas se preocupou com a questão legal, para contratar sem correr risco, tem que ter tudo isso. Então, assim, às vezes eu quero ser rico, mas o que é ser rico? Eu tenho pessoas que eu faço imposto de renda que eles ganham, sei lá, eu não vou dizer quanto ganha não, mas assim, a esposa dele gasta nas despesas domésticas em torno de 100 mil reais por mês. Então assim, mas isso é somente para feira, para energia, para, às vezes, um cabeleireiro, né, que tem que vir de São Paulo para cá para fazer um negócio assim bem básico. Então, essa pessoa está sempre endividada. Então, para ele ser rico, tem gente que ganha 5 mil e é rico, não falta nada. Então, isso é muito assim. Então, você diz, eu quero comprar um carro. Isso não é uma meta. E até só para... Eu não posso falar desse curso, mas assim, ele tem que ser por meta, tem que ser do tipo SMART. Específica, comprar o carro. Mensurável, assim, mas que carro, né? Não, eu quero comprar uma Ferrari, é mensurável. Mas tem que ser alcançável. Eu nunca vou comprar uma Ferrari se eu pegar tudo que eu ganhei desde que eu cheguei no Brasil, não dá para comprar uma Ferrari. Tem que ser relevante, aquela Ferrari tem que ser importante para mim, temporal. Quando é que eu vou comprar esse carro? Então, assim, Renato, acho que é interessante você começar a ver o que é que você quer atuar, onde é que você quer atuar. Assim, não, eu estou em casa, mas onde é que eu quero chegar? E talvez esse curso, ele vai ter lá aquelas características que você precisa ter. Algumas, certamente, você não tem, como eu também não tinha. E o que eles vão fazer é você exercitar para você ter isso. Então, assim, uma das coisas que também você tiver foco, na época que eu fiz, foi uma coisa muito importante, que eu estava com um monte de parcerias, todo mundo queria. Eu tinha acabado de sair do emprego, né? Eu, na época, era contador na época era da Ali, né? Da Satélite Distribuidor. Aí saí, todo mundo queria Josué junto, né? Uma pessoa experiente e a custo zero, né? Mas só que ninguém estava comigo. Então, depois, quando eu comecei a ter o foco no meu negócio, não no negócio dos outros, a gente começou a crescer. Então, assim, você vai ter foco, meta, objetivos. Eu aconselho todo mundo, para quem quer ter negócio, para quem tem, e para quem até vai ser empregado mesmo, autônomo. Porque aí você começa a colocar, assim, saber fazer o seu plano de negócio, que tem que dar lucro, né? Ou assim, falar um pouquinho mal do lucro, a gente tem que ter, até uma igreja tem que dar lucro, né? Eu já prestei consultoria para entidades religiosas e
o padre, a freira só sabe rezar, então tem que delegar para o executivo, né, fazer só aquele conselho, a gente não tem que ter essa... Se não der lucro, fecha. Algumas coisas também, dívida não é problema, o problema é quanto o negócio rende, porque, às vezes, nessas entidades religiosas, quando era muito fácil administrar, quando tinha briga por uma vaga, né, nesses colégios, né, e hoje, com a concorrência, eles estão meio perdidos, e tiveram que se reinventar e se profissionalizar, porque se eu tenho 10 pessoas por uma vaga, é fácil, não está lotado, mas se eu tenho que ir atrás para fechar uma turma, é diferente, né? Então, assim, lá em Recife, onde era o Colégio Marista, na Avenida Conde da Boa Vista, hoje é uma loja CIA, né? Nem sei se mudou já, mas derrubaram até a igrejinha que tinha. E eles foram para bem longe, compraram um terreno mais barato e profissionalizaram a gestão. Então, assim, a gente precisa, seja como profissional autônomo, seja como empresa, ter essa questão de objetivo, de metas, o negócio, qual é o meu objeto, então, treinamentos, psicologia, não existe, assim dizem, né, sem falar mal, mas educação física é um curso que não é muito bom, que não ganha... Eu tenho um sobrinho que tem 30 anos, já está com 3 academias, agora está então essa parte do Instituto do Autismo lá em Recife, ele é empreendedor, acho que botou os irmãos todos no bolso, os tios, o pai, ou seja, ele usou a educação física com essa parte de autismo, mas ele realmente é imperativo, ele está sempre buscando novos negócios e a educação física é meio, né? Que pode também ser com a psicologia. Então, de repente, você traçar na sua cabeça, se não procurar um curso desse, para mim, abriu muito os horizontes quando eu fiz esse curso. E eu aconselho todo mundo a fazer. Bem, pode retomar, senão eu vou ficar falando mais, né? Renato, alguma questão mais? Eu acho que esse curso aí que o José está indicando vai me ajudar muito nisso aí, viu? Obrigado aí, obrigado, Josué, obrigado a você do Espaço Diálogos, obrigado pela resposta. Doriana. Sim, valeu. Então, continuemos, sigamos, né? Agora a Andréa Clara, não é isso? Passar a palavra para ela se apresentar. Seu microfone está desligado, Andréa. Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando. Eu quero agradecer em especial a Emanuela, que foi quem entrou, que entrou em contato comigo, mas eu tudo aqui para o CRP. Quando o Emanuele me falou, eu disse, eu não vou para estar num lugar desse, porque eu não sei falar dessas coisas empresariais, apesar de eu ter uma clínica. Porque uma das coisas que eu não sei é que eu entrego tudo para a minha assessoria contábil. Então, eu oriento que, na medida do possível, entreguem para quem entende. A gente fica mais protegido desse modo. E aí, preparei minha fala aqui, que eu nem sei se vai ser um destoar, porque a Manuela disse, fale da sua experiência. Então, eu queria dizer que eu vou precisar, para o professor Josué, fazer o curso da Empretec, né? Tu está aqui na minha... Porque não aprendi o suficiente sobre essa questão empresarial, embora esteja tudo equilibrado aqui, mas é que a clínica, o Instituto BenTV, ele nasceu também como Doriana, ele foi de 2015, né? Então, ele tem menos ainda, né? Ele tem, nem sei quanto, 6 anos. Então, veja, ele tem 6 anos. E o Instituto BenTV, ele é pequenininho, assim, enquanto ideia empresarial, mas ele nasce da necessidade da pesquisa e do estudo, nossa área é psicanálise, e há muito tempo, isso já faz tempo mesmo, tem quase 20 anos, eu fiz um doutorado em educação, e era parte do doutorado em educação, passar um tempo, eu tinha planejado para isso, eu queria muito conhecer, existia uma escola experimental de Bonnet, lá em Paris, e eu queria muito conhecer, porque isso foi montado, foi um primeiro hospital-dia para criança que surge, através de um psicanalista, Maud Manoni, e esse hospital-dia estava num formato completamente original, que era num formato de escola experimental, e era para crianças que tinham transtornos mentais, crianças e adolescentes. Então,
Eu fui para lá como parte do meu doutorado, e quando eu voltei, eu disse, meu Deus, eu queria muito um dia fazer alguma coisa assim. Porque o que aconteciam lá? Oficinas terapêuticas, né? Era uma espécie de escola, ateliês vários, de artes, de passeios, de culinária, de espécies de atividades diárias, de apropriação da cidade, do circuito na cidade. E eu pensei, um dia espero conseguir juntar pessoas dispostas para a gente fazer algo assim. E aí, isso ficou adormecido, porque, bom, todo mundo aqui é psicólogo, sabe que a luta é grande, e ficou num canto, e aí aconteceu de eu receber uma herança, na verdade. Meu pai tinha morrido fazia muito tempo, e muito tempo depois eu recebi uma herança, e com essa herança eu disse, bom, vou comprar a casa, porque quem sabe lá vai acontecer o Instituto Bem-te-Vi. Quem sabe não, para acontecer o Instituto Bem-te-Vi, era para isso mesmo. Então, uma parte do que acontece, a casa que veio o Bem-te-Vi se monta nessa casa para... Aí uma parte do Bem-te-Vi funciona como consultórios privados, né? E então, nessa parte de consultório privado, cada psicólogo é responsável, responde como autônomo. Alguém está falando questões contábeis, né? Mas eu nem vou responder aí, não acho que não é para mim ainda. E então, a parte é consultórios e a outra parte é oficinas terapêuticas, que são grupamentos, e cada um, os profissionais se agrupam, e, na verdade, eles recebem como autônomos, e eles deixam uma contribuição para a instituição. E se agrupam, porque a gente agrupa crianças e geralmente tem pelo menos 2 profissionais juntos nisso. A gente também... O Bem-te-Vi também, porque ele se entende uma instituição de estudos e pesquisa, a gente trabalha com grupos de estudo e pesquisas, a gente também oferece cursos, e nessa linha de formação, de capacitação profissional, e que também a gente pretende formar, introduzir as pessoas nesse campo de pesquisa, porque a gente entende que clinicar também é pesquisar. Então, na verdade, eu acho que o professor Josué é a pessoa a quem vocês vão direcionar essa questão contábil. Doriana já falou bastante sobre, do ponto de vista empresarial, como é que as coisas funcionam. Eu queria chamar vocês, talvez a minha fala destoe, mas é isso que eu queria mesmo, chamar vocês para uma outra, já que a nossa fala é clínica e ética, né? Eu queria chamar vocês, já que são jovens psicólogos que estão por aqui, eu queria chamar vocês para pensarem que tem uma parte da clínica que é essa, material, que precisa de um abrigo, seja na casa de vocês, seja numa sala, seja sublocando. Quero dizer que eu comecei sublocando a minha sala 1 dia, 2 dias, para uma colega, uma querida colega chamada Lenília Xavier. Eu sublocava a sala a ela, e também trabalhei com a gente, começa sem ganhar nada, né? Mas a gente sustenta o desejo da clínica, o desejo de clinicar. E eu queria chamar vocês para pensarem que tem essa questão da casa concreta, mas tem uma outra questão, que é a montagem da clínica enquanto dispositivo para intervir. Ela é imaterial, mas ela faz toda a diferença. E acho que quando a gente está na discussão de clínica e ética, sobre clínica e ética, montagem de uma clínica, a gente precisa pensar sobre isso. Então, eu queria dizer que, primeiramente, tem que ter um espaço, né, para acontecer, e tem que estar observando todas as taxas e todos os impostos. Existe uma questão de cidadania, quando a gente pensa no pagamento dos impostos e das taxas todas, porque com os impostos, a gente contribui para a cidade, se a gente paga CRP, a gente contribui com a categoria, com a ciência e psicologia, né, acontecendo na cidade, então isso é super importante. Mas eu queria chamar vocês para pensar que é muito importante, quando vocês pensam a clínica, quando vocês estão montando a clínica, que vocês sejam fiéis à teoria que sustenta a clínica. E, de certo modo,
a montagem do espaço físico vai ter a ver com a teoria que você segue. Então, não só a montagem do espaço físico. A clínica, ela é o espaço físico, mas elas são as formas de atendimento que vão desde se tem secretária, né, se tem porteiro, se tem alguém na limpeza, essas pessoas, de algum modo, devem ser treinadas para estarem, se elas estão em contato com a sua clientela, essas pessoas precisam ser treinadas. Então, é preciso ser fiel, é preciso que a gente sempre retorne. Se vocês estão pensando em clínica, que vocês retornem à etimologia da palavra clínica, que vem de cliné, e cliné vem do grego, que significa debruçar-se, debruçar-se sobre o outro, para compreender o que se passa. Então, seguindo a teoria, estudem a teoria de vocês, a teoria que norteia os pensamentos e o modo de intervenção, e se deixem nortear por isso. Mas aqui eu queria entrar com uma outra dimensão disso, de se inclinar sobre, para compreender o teu objeto de estudo, que é teu paciente, teu cliente, teu analisando, como você quiser chamar. E esse de se inclinar sobre, aí entra uma dimensão ética. Encontrei isso na internet. Opa. Sobre esse de se inclinar. Escutaram aqui o que aconteceu no celular, encontrei isso na internet, desculpa. Sobre isso de se inclinar sobre, para compreender. Aí entra uma outra dimensão, que eu vou entrar para a questão ética, e que eu sei que isso sai dessa coisa mais material, que o professor e Doriana já explicitaram, acredito que Milena Vanício quis saber trazer essa outra contribuição, que tem a ver com montagem de clínica, de que a gente não pare de pensar sobre a teoria que a gente está se orientando por ela, que os nossos casos nos ensinem sobre a teoria que a gente está se orientando por ela, que a gente, inclusive, reveja, é preciso seguir os códigos, seguir os DSMs da vida, seguir todos os nortes que cada teoria tem para iluminar a situação que a gente está tratando, que a gente siga, mas que a gente tenha uma atitude reflexiva, que a gente tenha uma atitude de interrogar se aquilo que está ali sendo dito bate com o que o seu paciente está trazendo, se aquilo é um instrumento que ainda lhe ajuda, se o que está sendo dito é um instrumento que lhe ajuda a entender. E, pensando que a clínica é isso, que você se deixe interrogar pelo seu paciente, que você abra a teoria para ela lhe iluminar, e que o saber do seu próprio paciente também ilumine a teoria que você está seguindo. E aí é uma outra dimensão, que nem todo mundo está disposto a ir, mas que eu convoco todos nós, vocês jovens, práticos da psicologia, que vocês se deixem interrogar pelo caso, pela situação, e que vocês contribuam, vão para os fóruns de debate, vão para os congressos, vão para as publicações, digam do que estão pensando, digam do que estão fazendo, prestem contas e troquem, e façam a ciência avançar, e façam a ciência e a psicologia avançar. E a dimensão ética que vem aí nisso é que você pode interrogar o saber que está posto, mas de modo absolutamente responsável. Não é simplesmente interrogar a ordem posta, é contribuir com o que está posto e talvez acrescentar algo mais. E a prestação de contas que a gente faz é essa, quando a gente vai para os espaços públicos, os espaços pertinentes ao campo do conhecimento que a gente trabalha, que a gente vai lá, se deixe interrogar pelo que a gente está fazendo, pelos outros que estão lá, que a gente publique, que a gente se deixe interrogar, quando for possível. E, bom, eu acho que era mais ou menos isso. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, Rayane, se eu tenho mais tempo, se eu poderia desenvolver mais, tenho mais tempo, mas a princípio é essa contribuição que eu queria falar. Então, eu vou falar um pouco do Instituto Bem-TV, de uma certa montagem
A primeira coisa que eu queria dizer é que essa montagem, justamente como a gente tem por eixo uma prática refletida, então, e essa prática refletida, ela é a herança da teoria, né, que a gente segue. A própria escola experimental de Boné, ela tem esse nome, é um hospital-dia, foi fundada em 1960 e alguma coisa que nesse momento não está me ocorrendo, era nova essa questão. Tinha Basaglia, né, lá com a questão da antipsiquiatria. Então, Mononi vai nessa esteira, mas lá na França. Ela propõe a palavra experimental para dizer que é preciso que a gente se pauteie, que a gente se mergulhe na experiência. Se pauteie, não, perdão, gente, se paute. Que a gente mergulhe na experiência, para dali tirar as inferências e para dali encontrar os modos de intervenção. A teoria iluminando a experiência e a experiência iluminando a teoria. E, portanto, o Instituto Bem-TV, herdeiro dessa transmissão, não tem um formato rígido. Como empresa, acho que ficou interessante de ver a fala do professor Josué, a fala de Doriana, que nenhum está totalmente, que a empresa não está fechada, que ela é viva e ela está se fazendo e ela vai moldando. Estamos nisso também. E como clínica, estamos mais vivos ainda, e como estratégia de pensar a clínica, de pesquisar a clínica, de fazer isso reverter para os nossos procedimentos, também estamos vivos. Então, temos esse caráter da experimentação, que não é uma experimentação inconsequente, longe disso. É uma experimentação que se faz experimentação justamente por se pretender responsável. Responsável como aquele que responde por. Eu não posso simplesmente seguir cegamente protocolos sem ver que efeitos eu estou produzindo sobre o meu paciente. Né? Eu respondo por isso, eu sou responsável por isso. Então, uma das coisas da nossa montagem é que a gente se pretende flexível na montagem. E desse modo já tivemos vários formatos e seguiremos ainda sensíveis, atentos, para ir revendo formatos. Inclusive, nesses tempos pandêmicos, enquanto consultórios privados está tudo ok, mas enquanto oficinas a gente está padecendo bastante, porque, na verdade, a gente está sem fazer oficina, é um dilema que a equipe enfrenta, porque, como a gente trabalha com crianças autistas, estamos revendo isso, talvez breve a gente volte, mas como a gente trabalha com autistas, com deficientes mentais, com pessoas com déficits cognitivos importantes, com psicoses, então a gente tem achado muito complicado, por exemplo, como eu vou dizer para um autista que ele mantém a distância da outra criança, que ele não troca objetos, se justamente eu estou ali para tentar sensibilizar para que isso aconteça. Eu estou vendo Cádia aqui balançando a cabeça, porque ela fez a oficina, né, Cádia? Ela sabe que isso tudo, essas recomendações vão na contramão da nossa direção clínica. Então, por isso, a gente está sem fazer a oficina, o que é uma grande dor, porque justamente o Bem-TV vem com essa proposta, né, de fazer oficina. As nossas oficinas são norteadas pela psicanálise, vem com essa proposta para dizer porque a gente entende a oficina como um potente instrumento clínico. E então, eu queria dizer para vocês, eu topei transmitir essa minha experiência quando o Emanuel me chamou, porque tem algo da transmissão, a gente não copia modelos, não dá para fazer exatamente igual, mas é o que do vivo de uma transmissão talvez toque outros, para que cada um na sua área, no seu campo, com a sua teoria, talvez, o que eu poderia dizer é que procurem seus caminhos, sejam sérios no que fazem. Quando não souberem, primeiro são as supervisões, do ponto de vista clínico, os cursos vão se aperfeiçoando, mas do ponto de vista contábil, do ponto de vista mais prático, procurem especialistas, né? Se juntem uns com os outros, façam cotas se tiver difícil, façam propostas, sejam alternativos, mas sejam sérios. Alternativo não é não ser sério, gente. E, sobretudo,
eu acho que a gente precisa desenvolver um senso de cidadania, que nunca é pouco, que a gente avance um pouco mais, de entender que como a nossa cidade fica, como o nosso país fica, como o nosso bairro fica, como o nosso conselho fica, depende de nossas contribuições em diversos níveis, inclusive dos impostos. Acho que eu vou ficar por aqui. Está ótimo, Andréia, ótimo mesmo, né? Estava pensando aqui como é interessante essa ética prática, legal, dos impostos, né? Que a gente vem conversando, e a nossa ética mesmo, né? Enquanto profissional, né? Acho que é importante a gente pensar no equilíbrio dessas duas, nesse caminhar a partir dessas éticas, né? Acho muito interessante, muito bom. Vou passar a palavra para a Melina. Só para dizer, só um minuto, só para dizer que eu voltei, porque minha conexão caiu. Oi! Mas, enfim, e eu não me dou bem com esses negócios, acho que é um campo que ronda, o bicho caiu, mas adorei a fala da André, que realmente vem corroborar essa minha ideia dessa minha clínica também, entendeu? Com todo esse processo. E o meu projeto social é um pouco, expandir um pouco aí, parecido com esse Instituto Bem Te Vida, e trazer essa ética, né? Interessante. É só isso. Vamos lá, Melina, senão eu começo a falar e não para mais. Vamos lá. Oi, gente, bom dia. Me descrever primeiro, né? Meu nome é Melina, eu sou branca, meio amarelada. Estou com a blusa bege, um colar de bolinhas branca, meu cabelo é castanho escuro, e estou no meu consultório, né? O fundo é o meu consultório. Então, né, assim, é um prazer estar aqui, né, dividir esse espaço com Doriana, que foi minha professora, aprendi tudo que eu sei, grande parte do que eu sei eu devo a ela, e com o André, que eu não conhecia, é um prazer também, mas já tinha ouvido falar. Então, assim, falando um pouquinho, eu gostei da fala de Andréa quando ela traz a ética, né, porque eu acho que é uma preocupação que eu tenho tido ultimamente em relação à empreendedora, das profissões de modo geral, né, eu acho que até me incomoda um pouco essa palavra, eu confesso, né, mas, assim, de fato, nós, enquanto psicólogos clínicos, né, só para constar, eu sou psicóloga clínica, né, tenho meu consultório privado, sou membro do Núcleo Poieses, que é outra atividade que eu presto serviço, né, que lá a gente trabalha com formação de psicólogos na perspectiva fenomenológica existencial, e com congressos, eventos, cursos, né, e eu tenho meu consultório privado, onde eu ofereço atendimentos e também supervisão clínica, né, tenho toda uma trajetória aí de especialização, mestrado, doutorado, mas não quis, fiz uma escolha, né, de não seguir carreira acadêmica, porque descobri que a clínica é a minha paixão. Inclusive, eu acho importante dizer para vocês, né, que eu sempre tentei conciliar as duas coisas, até chegar o momento que caiu a ficha que era a clínica que me mantinha, e não meus vínculos empregatícios, né. Então, isso aí, Doriana sempre falou sobre isso, e acho que chegou esse momento de cair a ficha e eu entender que, assim, eu gosto da docência, mas gosto como esses espaços, né, assim, de troca, né, e não queria viver disso. E aí, voltando para essa questão empreendedora, né, que incomoda um pouco, embora eu acho que, enquanto supervisora, é uma demanda que está chegando muito, né, e aí, por isso minha necessidade de estudar, e fiz um investimento num consultório novo agora, né, então estou tendo mais gastos, e resolvi que precisava aprender mais sobre isso, tanto para ensinar, né, para os supervisores que me perguntam sobre toda essa parte aí de construção do consultório, né, como também para me organizar, né, porque eu nunca tive essa organização mesmo. O que mais me incomoda é essa parte de planejamento financeiro mesmo, né, a outra parte eu já fazia, né, eu já sou formada há quase 16 anos, como é que eu comecei, né, assim, comecei se blocando, né, justamente porque eu não podia abrir um consultório, e eu precisava trabalhar para ajudar em casa mesmo, né, então
eu tive que começar trabalhando, né, atirando para qualquer lugar, porque eu precisava trabalhar. Só que a clínica sempre foi a paixão. O que é que eu fazia, né? Trabalhava, dava 5h30, eu ia lá para os horários que eu se deslocava para atender meus 2, 3 pacientes lá no início. E fui mantendo isso, mesmo depois, fui professora, dei aula em algumas instituições, mas nunca deixei a clínica, né? Por isso que eu digo que teve um momento que eu precisei fazer uma escolha, e quando eu fiz essa escolha foi quando eu comecei, assim, eu vou viver disso. Se eu vou viver disso, eu preciso pensar, né, como um negócio mesmo, né? Embora, como eu disse, eu tenho um problema com essa lógica empreendedora demais, né? Como a gente está vendo, uma tiktokização das profissões, né? Assim, que eu acho isso péssimo, gente, terrível, ao meu ver, né? Eu entendo que a gente precisa habitar o espaço virtual, não dá mais para fugir dele, é interessante, sim, né? Você hoje em dia ter essa ferramenta, né, de você poder ser visto pelas redes, pela mídia, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso, né? Como a gente vai fazer, a que mensagem a gente quer passar, né? E poder usar isso, sim, como vitrine para o seu trabalho, obviamente, mas o cuidado de fazer isso, né? E como o professor Josué falou, eu acho bem importante a gente começar a pensar realmente, sim, em fazer esses cursos, né? Hoje em dia, não sei se vocês sabem, né, assim, mas tem muitos psicólogos dando esse tipo de curso, né? Se vocês procurarem, tem. Aí é onde tem que ter cuidado, né? Porque eles estão vendendo também isso, vendendo como abrir o consultório, como encher sua agenda, às vezes até com coisas, oferecendo coisas milagrosas, né? Que eu também tenho um pé atrás, e a gente também tem que ter cuidado, né? Tipo assim, se você fizer esses passos, você vai conseguir ganhar X, ter tantos pacientes, então a gente também tem que ter cuidado com isso. Da importância de o próprio psicólogo aprender, né, sobre isso, entender um pouco, para poder estar colocando em prática. Alguns pontos, assim, né, importantes, eu acho, para quem quer começar, eu listei aqui, né, primeira coisa, decidir quais serviços você quer oferecer, né, se você vai trabalhar só com psicoterapia, se você vai dar supervisão, se você vai trabalhar com criança, se você vai oferecer avaliação, porque definindo isso, você vai saber qual tipo de espaço físico você vai precisar. Se você vai atender criança, você vai precisar de um espaço de ludoterapia, com brinquedos, né? Então, primeira coisa é definir com quem você quer trabalhar, né? E aí, depois, você vai definir esse espaço. E aí, você vai definir se você quer abrir a sua sala, montar essa sala, né? Ou se você vai sublocar uma sala que já é pronta, né? Por experiência própria e que eu estou vendo, né, da maioria de alunos, pessoas que já passaram por mim, eu penso que iniciar sublocando é sempre mais interessante, porque você diminui muito todos esses custos. Embora a gente mesmo, sublocando, a gente não pode fugir desses impostos, gente, né? Assim, realmente a gente precisa se inscrever, né, para pagar o ISS, pagar o INSS e fazer o carnê-leão, se você é pessoa física. Então, isso aí é obrigatório. Se você vai abrir o consultório mesmo, a clínica, você já vai ter que ter outras preocupações, mesmo que você seja ainda pessoa física, né? Que tem alvará de funcionamento, tem alvará sanitário, né? Todos esses detalhes que precisa buscar, né? Às vezes, se for um prédio comercial, às vezes ele já tem alguns desses alvarás, mas o sanitário normalmente precisa para a sua sala, né? Então, decidir o que é, né, qual o custo-benefício de montar, de sublocar. O contador é imprescindível, realmente receber essas orientações, né, ter o seu próprio contador, né, às vezes você não pode pagar ainda pelo contador, mas você faz ali tem uma orientação, né, paga por uma orientação, ele vai ensinar como é que funciona e você pode fazer o seu carnê-leão, que eu faço sozinha. Né? Eu tenho a orientação do meu contador, ele faz o meu imposto de renda, mas o carnê-leão sou eu que faço, né? Então, ele me ensinou uma coisa simples, vou lá e faço. Meu ISS, fiz minha inscrição, recebo o boleto e fico pagando, né? Meu INSS, eu vou lá
na Previdência, faço a minha guia GPS e pago lá todo mês, tenho que lembrar de ficar pagando, né? Então, dá para você fazer isso sem necessariamente contratar um contador. É bom você ter a orientação dele, para ele explicar todos esses procedimentos, você vai fazendo. Agora, quando você vira pessoa jurídica, e aí José me corrija, né, se eu estiver errada, aí você precisa ter realmente assessoria contábil, né? Porque é ele que vai ficar fazendo tudo isso que você faz sozinha quando é, né, pessoa física. Que mais? E não dá para fugir de planejamento financeiro e de marketing, né? Que é justamente o que eu estou vendo aí que muita gente está oferecendo, soluções mágicas, né? O financeiro, esses cursos, como o professor José falou, alguns eles já dão essa base, né, financeira. Hoje em dia a gente tem umas plataformas, não sei se vocês conhecem, de gestão para psicólogos, com a Psicomanager. Você pode montar sua agenda, ele faz sua agenda, você cadastra seus pacientes lá, você pode fazer prontuário por lá, você pode agendar os seus pacientes, inclusive eles mandam mensagem para confirmar horário, e também você tem lá a gestão financeira lá dentro mesmo, né, de você fazer sua planilha de gastos, né, gastos, despesas, a sua receita, o que você recebe, é bem bacaninha, agora é pago, né, é um investimento que você também tem que botar na ponta do lápis dos seus custos. Tem uma versão mais simples, que eu acho que não paga, ou então você tem um teste grátis, e tem versões mais avançadas a partir do que você tem necessidade, né? E esse planejamento de marketing, né, assim, que é bem interessante para o uso das redes sociais, enfim. Confesso que eu também tenho muita dificuldade, né, ainda estou pensando sobre isso, tentando clarear, entender melhor, para pensar um Instagram profissional que eu não tenho ainda, mas acho que é necessário, principalmente quando a gente pensa que tem tanto conteúdo, né, péssimo aí, e se a gente tem um conteúdo interessante e ético para passar, eu acho que a gente precisa, né, tá ali na rede e passando isso até para que as pessoas saibam diferenciar, né, um trabalho realmente sério de outro que não é. Né? Então, acho que acaba sendo um dever nosso, enquanto profissional, realmente habitar esse espaço, que não dá para fugir dele, mas tendo todos os cuidados necessários para isso, né? E aí, eu coloquei aqui alguns custos que algumas pessoas já falaram, né? Vocês precisam pensar nos principais custos, realmente, né? Para poder pensar numa clínica, no consultório, que é o aluguel, são os tributos, impostos, contribuição, tudo que foi falado, água, luz, telefone, internet, materiais consumidos, cafezinho, água, né, a limpeza e a despesa com contador, se for o caso. E aí, eu trago, diante desses custos, eu trago uma coisa bem importante, que eu sei que é uma dúvida de muitos psicólogos, é a questão da precificação. É sempre muito difícil para a gente dar o valor ao nosso trabalho, né, e a gente tem essa dificuldade, justamente porque a gente não aprende sobre isso. A gente tem uma tabela, né, do Conselho Federal, que dá uma ideia lá de valor de serviço, mas nem sempre aquilo está muito adequado à sua realidade, né, você precisa adequar a realidade do seu estado, do seu município, e também você precisa embutir todos esses custos, gente, esses custos de impostos, né, os custos com a sala, mais os custos com a sua profissionalização, que é curso, é supervisão, congresso que você participa, livro que você compra, tudo isso precisa estar lá no seu valor, né, e a gente não pensa muito sobre isso, né, e acaba dando um valor X, mas não sabe se aquele valor realmente cobre suas despesas. Então, isso aí, né, está dentro do planejamento financeiro que você precisa ter. Né? Eu estou falando aqui, gente, que é coisas que eu estou aprendendo ainda, né? Eu estou na clínica há bastante tempo, mas são coisas que eu estou me organizando agora, justamente porque eu não tinha esse conhecimento e estou indo atrás disso. E que bom que vocês estão tendo a oportunidade, né, que estão ainda se formando, ou começando ainda, de ter esse conteúdo, porque eu acho que se eu tivesse antes, né, facilitaria muito, né?
Então, assim, o ISS, por exemplo, foi uma coisa que eu descobri ao acaso que eu tinha que pagar, né? Assim, eu já tinha, o quê? Uns 3 anos atuando por aí, e aí eu descobri que os colegas, eu não sei o quê, para você emitir recibo, tem que ter o ISS. Foi quando eu fui atrás, porque eu não sabia, né? E aí, depois disso, eu fui indo atrás das outras coisas, né? Então, assim, precificação, né, é importantíssimo, né? E outra coisa que eu acho para quem está começando também é ter um contrato de trabalho bem claro com o seu cliente e paciente. Né? Foram coisas que eu pontuei que eu penso que é importante e que são dúvidas que me chegam de pessoas recém-formadas, né? A pessoa falta, né? Ou o preço, quanto é que eu cobro, né? Normalmente as pessoas iniciam fazendo atendimento valor social, né? Que é uma forma de iniciar e tal, que é interessante, é importante, mas você também precisa avaliar, né? Se isso está pagando seus custos, né? Então, você pode aí, de repente, ter o seu valor cheio e ver se, com o seu valor cheio, você paga o seu consultório. Se você pagar com esse valor cheio com X pacientes, então posso abrir 2, 3, 4 vagas para atender o valor social, porque com tantos pacientes me pagando valor cheio, eu consigo cobrir meus custos. Então, é uma matemática que a gente precisa fazer e a gente não faz. Né? Então, são coisas aí para a gente ir pensando, né? Acho que é isso, gente. Eu listei aqui, né? Se tiver, acho que é o bom agora o momento para a gente dialogar, para dividir todas essas questões, as dúvidas, né? Isso mesmo, Melina. Excelente, excelente. Gente, então, assim, temos Josué para nos orientar, né, nessa questão legal aqui hoje, nessa questão prática, legal prática. Doriana trouxe a experiência dela, né, enquanto linha, a linha que ela foi, Jonathan levantou a mão, ok. Enquanto linha, né, do que ela foi construindo ao longo da carreira profissional dela, Andréa Clara também, e ainda pontuou, né, a questão ética profissional, e Melina traz toda a experiência do privado, vamos dizer assim, que é da pessoa física, né, Melina? E aí eu queria, né, abrir para essa discussão junto com todo mundo, acho que é o momento para mais questões, Jonathan, né, levantou a mão, eu posso abrir primeiro para ele, mas queria também puxar nosso debate para a questão mesmo que a gente precisa levar para o Congresso, né? E aí existem 3 eixos, e eu acho que a gente se enquadra muito desse eixo do fazer ético, né? Seja um fazer ético em vários níveis. Quanto somos carentes, né, desse investimento financeiro, desse conhecimento financeiro, né, contábil, e quanto talvez estejamos nos perdendo, não sei, ou estamos perdidos nessa questão mesmo do marketing, né, Melina, que você trouxe, uma ética, o que é que acontece, qual é o objetivo hoje, é encher consultório, é ganhar dinheiro, né, e onde é que fica a questão mesmo profissional ética nisso tudo, certo? Eu estou só levantando questões para a gente ir discutindo e vou passar a palavra para a Jonatas, certo? Vamos lá, Jonatas. Sim, primeiramente, agradecer aí imensamente, né, essa questão, a partilha do brilhantismo da atuação enquanto psicólogas e empreendedoras, né, das meninas. Achei brilhante, assim, a fala, e também agora, ao final, me reconhecendo e me identificando mais com a fala da Melina, agora ao final, devido à questão da pessoa física, dessa questão dela ser empreendedora, mas estar nesse lugar, né, de clínica como pessoa física. Eu acho que muitos de nós que estamos aqui assistindo esse momento hoje, né, brilhante, também se enquadra nisso, né? Eu acho que são poucos os que já têm esse seu lugar no banco do motorista, dirigindo empresa, mas eu quero trazer uma pergunta aqui que eu acho que vai para a Melina e também vai puxar para o Josué, que é a questão que ela trouxe com relação ela não citou ME, mas eu vou citar, porque ela trouxe assim,
não sei como funciona para o psicólogo jurídico. E eu já procurei saber e vai ter que se abrir um ME e tem que ter o contador, né? Sempre. O contador vai ficar com a pessoa ali sempre. Eu acho que o Josué pode esclarecer também com relação a isso. Mas, para a Melina vai, a questão dos enfrentamentos que ela trouxe com a questão da clínica como pessoa física, o que ela poderia dizer, assim, de animador para a gente que está começando e sabendo que é uma área ainda bastante elitizada, bastante burocrática, com relação à questão de custos. A gente pensa que vai dar tudo certo e topa com um monte de burocracia, topa com um monte de gastos, para poder atender aquele cliente que não entende e não quer saber nada disso. Na verdade, ocorre assim, né? E a gente tem que saber, tem que estar por dentro, enquanto empreendedor, enquanto autônomo. Então, essa é a minha questão para a Melina, o que ela pode trazer de aspiração, assim, de inspiração para esse psicólogo que está começando agora, que vai enfrentar tudo isso. E para Josué é só a diferença de ME para a pessoa física, né, para também quem está começando e quem pensa em abrir negócio. Vai para os dois minha pergunta, tá? E agradeço de coração desde já. Pois é, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com Doriana. Doris, assim, que a clínica é assim, não desista dela. Né? Não esqueço nunca que era uma fala dela, porque é muito fácil a gente desistir, justamente, porque são muitos empecilhos, muitos obstáculos, e se a gente não acredita nela, se a gente não valoriza esse trabalho que a gente faz, né, e dá valor no sentido de valor mesmo, também, né, a gente vai, como é que eu posso dizer? A gente vai, ou das duas uma, ou você fecha o consultório porque não está aparecendo ninguém, ou você trabalha demais, né, porque assim, a gente sabe que com a pandemia, principalmente, né, a demanda aumentou muito, né? Então, você tem que ter muito cuidado com isso também, porque você pode estar enchendo de segunda a sexta as suas 8 horas do dia de paciente. Isso é totalmente possível, né? Com as demandas que a gente está tendo atualmente. E aí é onde a gente precisa ter cuidado, porque, né, qual é a qualidade do trabalho que você vai estar passando, né? Ou você também pode ter aquela experiência de não conseguir, das pessoas não chegarem, né? E aí isso vai também desmotivando, né? E aí, por isso que eu digo, eu costumo dizer que, como Doriana falou também, André, é uma construção, né? E eu diria que é para qualquer profissão, gente, de você ir fazendo seu nome, né? De você criar o seu network mesmo, assim, né? A clínica, foi outra coisa também que eu aprendi com ela, né? A clínica, não dá para você se trancar em 4 paredes e ficar sozinho, né? A clínica não é isso. Né? A clínica é realmente você adentrar nos espaços, né? Fazer parcerias, estar com outras, né? Com outras pessoas também, que possam lhe indicar, que as pessoas possam confiar em você, no seu trabalho, que as pessoas vejam qual é o trabalho que você faz, né? Então, esse tipo de coisa é necessário, né? Assim, continuar sempre estudando, né, participando de grupos de psicólogos, né, tá sempre atento a isso, né, não se isolar, não parar de estudar, porque às vezes acontece muito isso, né, você se tranca ali e começa a atender e pronto, né, e aí acha que as pessoas vão chegar até você magicamente, então a gente tem que ter cuidado com isso também, né. E aí, da minha experiência, né, que eu acho que pode ser uma experiência diferente para quem está começando agora, de repente pode até ser até mais rápido para mim, né, como eu já tenho um tempo de formação, foi realmente, assim, eu senti que sei lá, em torno de 5, 6 anos, eu senti que, né, que chegou uma certa estabilidade ali, saía cliente, mas entrava outro, né. Claro, eu tenho uma trajetória de estar em alguns espaços que facilitou também isso, né, que é uma trajetória acadêmica, enfim, e eu ainda frequento esses espaços, né, ainda estou lá, não deixei de estar, né, e isso é bem importante, né, porque as pessoas confiam no seu trabalho e vão indicando, mas, assim, foi mais ou menos isso, né, de construir, começar sublocando, depois de tentar, né, construir o próprio consultório, né, comecei com outras pessoas também, em parceria, hoje já estou sozinha,
sozinha no meu consultório enquanto psicóloga, né? Mas estou num espaço hoje que eu divido com minha irmã, que é arquiteta, e a gente, era um sonho nosso que a gente tinha, né? De estar no mesmo espaço, tanto ela como eu somos profissionais liberais, e a gente achou que seria interessante estar nessa, né? Fazer isso juntas. Mas, assim, enquanto psicóloga, eu decidi que, né, fazer sozinha nesse momento, porque foi possível também, depois de um tempo, né, fazer isso. Inicialmente, as pessoas dividem para diminuir os custos e tal. Mas, não sei se eu respondi, Jonatas, eu acho que é isso. Jonathan? Sim, obrigado. Josué? Tá fechado o microfone, professor. Pronto. A questão de ME não só tem a ver com o faturamento da empresa. Toda empresa, digamos que ela é igual. Eu posso ter uma empresa que fature R$1.000 por mês, e se eu quiser que ela seja tributada pelo lucro real, pelo simples ou pelo presumido, é tudo igual. Agora, esse termo microempresa, geralmente era usada em compras públicas, que eu posso ter alguns benefícios pelo fato de ser enquadrado como microempresa. Tem algumas formalidades, como, por exemplo, registro de reuniões de sócios, que ela é dispensada. Então, do ponto de vista tributário, exceto quanto a essa simplificação de alguns atos, ela é igual a qualquer empresa normal. Teve CNPJ, eu preciso realmente ter todo o acompanhamento, né? Uma outra coisa que eu queria somente só para ratificar o que foi falado, que também se vê no Empretec. Eu falei de foco, de metas, network, ou seja, rede de relacionamento. Se eu não tiver rede de relacionamento, meu negócio não vai. Ninguém sabe que eu sou contador, então meu negócio vai morrer. Então eu tenho que estar realmente aparecendo para alguém saber que eu existo. Eu tenho que ir para uma igreja, eu tenho que ir para um clube, eu não posso ficar de casa para o consultório, de consultório para casa, que realmente meu negócio não vai acontecer. Então, quem está iniciando, é fundamental ter esse convívio social para que seu negócio prospere, né? Então, é um conjunto de comportamentos que faz dar certo, né? Andréa, Doriana, querem acrescentar algo? Não, eu não quero acrescentar nada. Eu acho que foram faladas muitas coisas importantes. Eu gostei muito de escutar a Melina falando de um modo tão prático, tão interessante. Não, quero agradecer. Eu também só quero agradecer, eu acho que, poxa, Melina, que coisa legal, né? Eu que agradeço também, né, ter tido a oportunidade de ensinar um pouco de como eu também comecei, né? E é isso, acho que não tenho nada a acrescentar, a não ser agradecer realmente o espaço do CRP, as pessoas que ficaram, que perguntaram e me disponibilizar, né? Aqui na clínica, a gente tem um site, qualquer coisa que vocês precisem, é só ir lá no WhatsApp e a gente continua essa conversa para quem quer um pouco mais de esclarecimento, que o tempo, né, é curto. Tem uma questão aqui, não sei se Josué responde, acho que sim. Se empresário individual ou unipessoal, a empresa fica isenta da anuidade junto ao conselho? Bem, eu posso falar a nível de contabilidade. Acho que é Beatriz que quer falar, é isso? Isso porque assim, porque como o Josué pontuou que às vezes, a depender da modalidade da empresa, se tem alguns benefícios, digamos assim, eu só coloquei título de informação mesmo. Sim, junto ao conselho, quando você abre o CNPJ, você tem que fazer a inscrição da PJ também. Aí, se for empresário individual ou unipessoal, ele não vai pagar anuidade, vai pagar só as outras taxas e emolumentos. No Conselho de Contabilidade paga. O fato de ser empresário individual ou unipessoal, isso até é importante aproveitar essa pergunta, porque o empresário individual, que é a empresa é a pessoa. Você tem um CNPJ, mas a empresa é você. Hoje, até se você vier a falecer, tem até como ela continuar, mas houve uma época que a empresa tinha que morrer junto com a pessoa. E tem uma característica desse tipo de empresário individual, não do MEI, é uma firma individual, como a gente falar, que a empresa é um formulário que você preenche e ganha um CNPJ.
a responsabilidade sua enquanto empresário é ilimitada. Ou seja, se eu causar qualquer dano a um terceiro, o meu patrimônio pessoal pode ser utilizado para pagar. Enquanto que essa sociedade unipessoal, que é algo novo, que é a sociedade limitada, que hoje já pode ter um sócio só, que até pouco tempo atrás era um motivo de grandes problemas, assim, porque eu tinha que ter no mínimo 2, e esse segundo sempre causava problema. Tem muitas histórias que a gente passaria aqui o resto da tarde para eu contar para vocês vários causos. Então, assim, hoje você tem a sociedade limitada unipessoal, que uma das características dela, que em situação normal, é sua responsabilidade empresarial ser limitado ao seu capital. Logicamente, desde que não haja nenhum crime, que aí é descaracterizada a pessoa jurídica, enquanto que a firma individual não, é você. Então, o seu patrimônio pessoal, ele pode ser utilizado para causar qualquer prejuízo. E quanto ao conselho, eu imagino que seja igual à contabilidade, infelizmente paga, né? Ou felizmente para o conselho, né? Verdade, professor. Gente, eu só queria fechar com vocês essa questão que a gente vai precisar levar para discutir no Congresso, né? Eu fiquei muito tocada por esses 2 eixos que eu coloquei anterior. Eu queria escutar o que é que a gente poderia levar para se discutir no Congresso Nacional. E antes de sair, eu queria convidá-los, né, também, quando a gente terminar, se vocês quiserem colocar no chat questões a respeito do que levar para o Congresso, né, mas, assim, o que foi mais discutido foram essas 2 questões. Como não somos, nós não temos o conhecimento dessa questão mesmo financeira. Professor, como é que eu chamo? Contábil, financeira contábil? Como é que... Olha, eu diria que a gestão... eu nunca vi uma empresa ser, digamos, organizada contabilmente falando, se ela não tiver uma gestão financeira eficiente. A gestão financeira você tem no dia a dia, é você chegar logo cedo, saber o que é que eu tenho que pagar hoje, o que é que eu tenho que receber, eu vou precisar ir no banco tomar dinheiro emprestado, porque o contador, geralmente ele chega depois. No final do mês você pega as notas fiscais, manda para o contador, ele apura seus impostos, mas no dia a dia, para eu estar dirigindo a minha empresa, eu preciso ter informação. Então, existem muitas ferramentas, desde a planilha, que é o mais barato, até esses sistemas online que tem, de 100, 200, 300 reais, e até o de milhões de reais. Então, assim, o de milhões não é o melhor, esse de 100 reais pode ser, cada um vai ter o seu, então, mas a partir de 100, 200 reais por mês você tem, e até gratuito. Existe um aplicativo que é o Minhas Economias. Se você entrar em minhaseconomias.com.br, você se cadastra lá, só pede um e-mail e uma senha, não pede informação sua nenhuma. Você consegue gerir tanto a pessoa física quanto a própria empresa. Uma pequena empresa pode usar essa ferramenta, ela já integra, já importa extratos, você sabe quanto é que você ganhou, sabe o que é que pagou, sabe o que é que está devendo. Então, assim, se eu tenho essa informação, eu sei gerir, minha empresa vai crescer. Se eu chego lá, tem aquela... Eita, tem que pagar isso hoje, eu não tenho. Então, tudo isso eu diria que essa questão dos custos. Então, eu vou comprar, eu vou alugar. Então, ou seja, eu até já dei o meu exemplo. Eu comecei comprando, até na época eu comprei por 30 mil uma casa, paguei 12 mil de mensalidade da Caixa, gastei uns 5 mil reais de uma reforma que eu fiz, quando bati o reboco, caía, que é uma casa velha. E depois de 2 anos, eu feliz da vida, vendi por 29 mil, muito satisfeito, e fui para um lugar alugado, bem pequenininho, que era o tamanho da minha empresa. Então, assim, às vezes você diz, eu quero montar meu consultório, você compra, né? Aí, quando eu compro, até isso aprender com português, quando você compra um imóvel, você quer que seu negócio seja do tamanho do seu imóvel. Depois que eu vendi, saí de uma casa muito grande, minha financiada, que eu não podia pagar a prestação, porque meus clientes, eu não tinha cliente, eu tinha, depois um que fechou, começou a causar problema. Eu fui para um lugar de 40 metros, depois eu cresci, fui para um de 50, depois fui para uma casa de 100, e hoje até eu tenho uma casa financiada também, que o financiamento eu encaro como um aluguel, mas meu negócio hoje eu já consigo pagar tranquilamente. Mas no começo eu errei em ter comprado. As empresas de auditoria multinacionais, elas não têm imóvel, elas só alugam. Então, eu trabalhei numa empresa de auditoria, lá em Recife, eles tinham um imóvel lá no centro. Aí, com 2 anos que eu estava lá, fui para um imóvel maior. Agora está lá em Boa Viagem. Aí surgiu um empresário novo, fui para outro.
Se eles têm qualquer problema e quebra, como já houve empresa que quebrou no mundo todo, com aquele escândalo lá nos Estados Unidos, eles simplesmente entregaram os imóveis, não tinha patrimônio. O patrimônio está no sócio. Então, assim, agora, o que é bom? Então, comprar é bom, ou alugar é bom, aí você fica, não, eu estou pagando dinheiro para aquilo que não é meu. Mas, quando, assim, é mais seguro, porque você vai sempre atrás de um prédio do tamanho do seu consultório. Se eu só preciso 4 horas por semana, eu vou sublocar, pegar alguém que já tem essa estrutura e só vou alugar aquelas 4 horas. E não comprar um prédio para usar 4 horas por mês. Então, assim, são essas questões que a gente precisa ter e ter, assim, ter controle. Saber o que é que eu ganho, o que é que eu gasto, eu posso comprar, ou eu vou comprar porque meu colega comprou, eu vou comprar porque é bonito, eu vou... Então, e não, assim, tudo tem que estar realmente essa orientação e um crescimento vegetal é sempre o melhor, né? Você vai tendo sua clientela e você vai crescendo junto. Assim, tem gente que passa a vida inteira alugando. Eu diria assim, para o nível pessoal, eu não acho que seja uma boa. Acho que se a gente comprar a casa da gente para ter onde morrer, né? Depois se arrisca com o resto. Mas, assim, eu já conheci pessoas que pensavam assim, quando ficou velho, adoeceu e ficou sem ter onde morar, na velhice. Enquanto ele tinha dinheiro, ele não comprou o imóvel. Então, a gente precisa realmente, sempre talvez não haja uma receita, mas eu diria que ter informação é a base para a sua gestão financeira. E aí, assim, quando você começa a ter informação, você sempre vai querer ter mais. Ou seja, eu quero comprar um carro. O contador pode dizer, é um carro para a clínica, é um carro para mim, eu tenho dinheiro, compra à vista ou compra a prazo. Os grandes empresários, eles fazem isso. Quero um caminhão. Quanto é que o banco está pagando? Eita, o banco está cobrando 1% ao mês. Eu estou ganhando meio. Então, eu vou comprar o caminhão e financiar a minha empresa. Não, eu estou ganhando 1%, o banco está cobrando meio. Deixa meu dinheiro aplicado e vai no banco. Ou seja, essa questão de consultar o profissional, o contador, antes de fazer, porque, eu comprei um caminhão, agora é tarde, não tem mais o que fazer, né? Já está feito. Então, isso eu diria que talvez seja aquilo para você ter sucesso. Tomar decisões, aliado com a questão jurídica, como foi falado, assim, eu gostei bastante dessa questão do estágio, esse serviço que é um serviço social, você trazer estágio, trazer estudante para qualificar. E, assim, não tem essa questão de estágio, tem que ser para aprender, tem que ser para trabalhar no final, mas que tem que ter um retorno. Ele não está lá para ser mão de obra barata. Isso tem um custo, e realmente eu gostaria muito de saber. Eu dei aula de graça na universidade privada aqui, passei 6 meses, me apresentaram como professor, e foi um amigo meu que era professor, ele me levou junto, depois de 6 meses me contrataram, mas ali, para mim, eu estava ganhando experiência. Então, se eu dissesse, não, só vou se eu receber, talvez eu não estivesse aqui, vocês nem me conhecessem, não tinha... Eu acho que essas oportunidades, a gente abre uma janela e a gente tem que aproveitar. Do ponto de vista financeiro e fiscal, vai ter controle. Lembre-se que quem pilota é vocês, como empreendedores, não o contador. O contador, ele não faz milagre, né? Ele orienta, mas o dia a dia tem que ter alguém que faça. Não vamos gastar mais do que tem. Clínica médica é uma coisa assim que é muito... Você muitas vezes tem uma secretária, ela faz tudo. Ela recebe, ela paga, e às vezes ela ganha muito pouco em relação àquilo que ela movimenta. Então, ter controles para você delegar e saber o controle, porque a pessoa, às vezes, infelizmente, é tentado, isso aí não é só em empresa privada, como eu falei, até em entidade religiosa, padre, freira também caem em tentação, e a gente precisa rezar, mas controlar, né? Não pode dizer, não roubarás, se ninguém está vendo, o padre vai lá e pega e desvia. Tem que ter realmente em tudo, ver como negócio, né? Então, se eu tenho essa mentalidade, eu acho que o crescimento acontece naturalmente, né? Então, qual a ferramenta? Essas minhas economias, tentem lá, coloquem no celular que vocês vão ter sua vida financeira, sua ou da sua empresa, desde que alimente, né? A planilha não funciona porque você tem que parar para anotar. Esse aplicativo, eu lanço no celular e já sincroniza com o computador. Então, assim, eu já vi pequenas empresas que passou vários anos sem querer investir e usando isso. Faz gráficos, você vê... Eu quero controlar por
consulta psicológica, esses testes, não sei como é os tipos de receita que você tem. Ele vai te dar essa informação. Agora também tem que alimentar, né? Existem sistemas aqui caríssimos, até tem empresários aqui orgulhosos com usar aquela ferramenta, investir 300 mil, 400 mil, mas ele não usava. Então, assim, para falar para os amigos, estava muito bem, mas na prática a ferramenta tem que precisar de pessoas, né? Isso vocês entendem muito bem o que são as pessoas. Se elas não fazem a parte dela, não adianta eu ter um carro, uma Ferrari, se eu não gosto de andar de Ferrari, né? Eu vou andar de carro de mão. Mas, enfim, eu realmente agradeço aí essa oportunidade, fico à disposição, o pessoal tem meu contato, aí se tiver qualquer outra oportunidade, estou sempre assim, à disposição, tanto no conselho, na universidade, para outras mesas redondas, a gente sai sempre mais rico desses eventos, eu realmente aprendi muito também aqui, e espero futuramente voltarmos a nos encontrar. Eu vou encerrar o evento, mas vou pedir para todo mundo ligar a câmera para foto. Beatriz, é você que faz a foto? Posso fazer assim, só um minutinho. Josué, pediram para repetir o nome dessa ferramenta que o senhor falou. É esse site, né, que é minhaseconomias.com.br, você se cadastra no site, só nome e e-mail, não pede dado nenhum, e tem um aplicativo, tanto no Android quanto no iOS, que você pode também baixar, ele sincroniza. Então você cadastra suas contas correntes, seus cartões de crédito, e você tem como, gratuitamente, sempre gratuito, você consegue controlar suas finanças com ele. Itamara, enquanto as pessoas estão ligando a câmera, Itamara colocou uma questão, mas eu acredito que isso seja mais de uma ordem jurídica, Itamara. Quem está afastado, não sei se alguém sabe responder, quem está afastado por doença, mas consegue exercer atividade como psicóloga, se pode atuar, se não pode, eu não sei se isso entraria em uma questão jurídica, legal nesse sentido, né? Não sei. Talvez consultar um advogado, porque se está afastado, poderá ser suspenso o afastamento se detectar que você pode trabalhar, né? Sim. O advogado seria mais... Só acrescentando, não sei se tem a ver necessariamente, mas eu lembrei aqui que você pagando seu INSS, se você precisar de ser afastado, você vai receber, né? E no meu caso, eu usei o meu para minha licença maternidade. Isso. Né? Então, como é importante, né? Vamos lá, vamos abrindo as câmeras para foto. Rayane. Oi. Só para cumprimentar a mesa, agradecer sua mediação. Doriana sempre presente com a gente, Andréa, Melina. Obrigada, professor Josué, por estar com a gente. Olha a caixinha. Cádia, saudades. Ei, gente, só para reforçar, viu, Rayane? Tá. E a gente está saindo, estou entendendo que a gente está saindo sem deliberações. E que o grupo pode pensar para as propostas do CNP, mas que esse é um momento importantíssimo mesmo, né, do Congresso, do que a gente quer fazer da psicologia nos próximos 3 anos. Então, psicólogas com CRP ativo têm acesso direto ao site e podem fazer uma proposta, né, individualmente, a partir dos debates que a gente fez aqui, né, lá diretamente no site, já vai direto para a gente. Queria só sugerir 2 coisas. Primeiro, que a gente possa construir essa proposição em formato de objetivo, então, que a gente comece, né, que o CRP analisar determinada coisa, propor determinada coisa, propor uma referência técnica, etc., e que a gente cuide um pouquinho, eu senti um pouco das necessidades aqui, especialmente quando retorna para a formação, né, talvez a gente precise dialogar isso nos grupos das formações, mas que a gente pense também que essas atividades são relacionadas diretamente ao que o Conselho pode fazer, né, então tem alguns limites mesmo, né, da burocracia dos conselhos, e aí o Conselho não pode, por exemplo, fazer formação, a gente pode fazer um momento de orientação como esse que a gente está aqui agora. A gente não poderia propor, sei lá, uma formação continuada de como que a gente pode, né, gerenciar nossas clínicas. Então, fica aí esse detalhamento de como que a gente pode fazer uma proposta que seja forte para a gente poder defender lá em Brasília, né, o que a gente quer para a psicologia nos próximos anos, viu? Ok. Vamos bater a foto. Beatriz, dê notícias, viu?
Keila também, Rayane. Ai, ótimo. É isso que eu sugeri. Você bate? Eu já tirei vários aqui. Ah, então tá. Gente, então faço minhas palavras de Keila, agradeço demais. Acho que foi um momento, assim, até para mim mesma, super importante, muito aprendizado, muito rico. Vamos sair sem questões, mas como eu coloquei, eu estou com esses eixos aqui, eu vou discutir com Melina, com Andréia, com Doriana, com Josué, e aí a gente fecha e constrói algo. Tá certo? Ok? Ok. Obrigada. Tchau, foi ótimo. Viu? Um grande abraço, um ótimo final de semana.